Olá pessoal, professor Juliano Ramos por aqui. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e com Deus sempre vai dar certo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o desktop Gnome e eu vou mostrar, vai ser uma verdadeira aula onde eu vou contar a história e vou mostrar como esse ambiente se tornou um dos ambientes mais produtivos que você pode utilizar no seu desktop Linux. Então após a vinheta, excelente vídeo, imperdível, hein? Muito bem, pessoal. Nesse vídeo eu vou mostrar o ambiente desktop Gnome, que é esse que está aí. Eu estou apresentando ele para vocês. Estou rodando aqui. Inclusive, eu estou com uma apresentação para mostrar para vocês. Vocês vão ver que o Gnome, indiferente da distribuição, aqui eu estou falando de Gnome, tá? Eu vou dar uma lapidada, falar um pouco da história. Ele é excelente, aumenta a sua produtividade. Eu vou dar dicas de utilização do ambiente Gnome para vocês. Então, é um vídeo bem bacana. Mas antes de eu começar a falar aí do Gnome propriamente dito, eu preciso falar do nosso parceiro, que trata-se da Escola Linux. O site escolalinux.com.br, que tem diversos cursos profissionalizantes de Linux, né? Vou dar um exemplo aqui, administração de servidores JBoss. Então, um curso que no mercado é bem caro, você pode jogar no Google, fazer a pesquisa, tá? Você vai ver, eu não traria um patrocinador aqui se não acreditasse no que ele oferece. E Vitor Mazuco, Murilo Bilha, que são pessoas que você pode jogar no Google esses nomes e ver que são profissionais competentes e recomendados no mercado. E aí eles também têm uma área aqui de materiais que tem download gratuitos de e-books, então vale muito a pena. Acessem aí, o site é escolalinux.com.br. Muito bem, então vou começar aqui com a minha apresentação. E olha que bacana, eu estou rodando aqui o Zorin OS com o Gnome, mas eu vou mostrar para vocês um pouquinho que é mais abrangente. Você pode rodar, aliás, o Gnome em várias distribuições que já oferecem ele por padrão. O Gnome trata-se do Desktop Environment, tá? Então é nele que esse vídeo vai abordar, e não da distribuição em si. Bom, eu vou começar aqui, vou fazer um slide, vou apresentar esse slide para vocês, tá? Vamos começar falando aqui, deixa eu só me organizar aqui. Vamos começar falando aqui sobre o Gnome Desktop, alta produtividade com o Gnome. Então, o de ênfase, né? Vamos colocar, deixa eu colocar minha tela cheia aqui. Gnome dá ênfase à usabilidade e acessibilidade e internacionalização. Então, até escrevi errado aqui. Usabilidade, faltou um L ali, tá? E aí, pessoal, o foco do Gnome, desde quando ele surgiu, ele sempre teve essa ideia, esse conceito de ser um software que fosse bastante utilizado, né? Então, fosse acessível e a parte produtividade é a grande sacada do Gnome, é ser um sistema mente produtivo. Mas para chegar aonde o Gnome chegou, não foi fácil, tá? Para ele chegar aí, né, nesse ambiente que nós temos hoje, na versão 45, indo para a versão 46, teve um longo caminho. Eu vou falar um pouquinho para vocês aqui nessa aula. O Gnome começa lá desde 1997. Historicamente, o Gnome era um acrônimo para GNU Network Object Model Environment. Mas, apesar dele ter esse nome, o Gnome ele nunca fez parte do projeto GNU, tá? Os desenvolvedores, os criadores do Gnome o Miguel de Casa e o Frederico Mena. O Miguel de Casa, esse que vocês estão vendo aí no slide, ele nasceu no México, né, em 1972. Ele é o fundador do projeto Gnome. Então, na universidade, ele conhece o Frederico Mena, que eu já vou falar para vocês dele. O Icasa já havia trabalhado no gerente de arquivo Midnight Commander. Aliás, existe até hoje em algumas distribuições o Midnight lá como um gerente de arquivo, né, essa aplicação. Quem já utilizou, coloca aqui no comentário se você já utilizou.
E não esqueça, pessoal, de dar aquele like aí pro vídeo. Se você está gostando, você vai aprender um conteúdo novo hoje. E ele trabalhava também ali, atuando, mexendo no núcleo do Linux. Ele iniciou o projeto do GNOME em 1997, em parceria aí com o Frederico Mena, esse que está aí na tela. Escreveu o GNOME Canvas, o Frederico escreveu o GNOME Canvas enquanto trabalhava na Red Hat. Ele também manteve o GIMP, pô, o cara é top, né? E conheceu o Icasa na Universidade Autônoma do México. Então, pessoal, olha que interessante isso, né? Muita gente me pergunta, professor, vale a pena eu tirar certificações e não fazer uma faculdade na área de TI? Vale a pena fazer? Eu sempre falo que quanto mais melhor. Vale a pena fazer uma graduação e depois se fazer as certificações, tá? Porque as empresas, elas têm como pré-requisito hoje em dia a graduação, mas elas para você conseguir, né, promoções, está acontecendo com um amigo nosso aí, que eu estou fazendo a mentoria para ele tirar a certificação LPI, precisa tirar a certificação para conseguir essa promoção. Então o que acontece, pessoal? E outra, a universidade é um local que as pessoas exploram um pouco a questão do network. Eu fiz grandes amigos quando eu fiz minha graduação, são amigos até hoje, e que me trouxeram lá na frente, um acabou ajudando o outro, trazendo dicas de empresas, ou eu já fui convidado para trabalhar em empresas onde um amigo estava gerenciando, que fez faculdade comigo, então é uma rede de gerenciamento. E já vi colegas que junto dentro da faculdade criaram um projeto de empreendedorismo, deu certo, estão fazendo sucesso. Grande parte das histórias da tecnologia, Facebook, e diversos outros projetos, como o Google, etc e tal, a maioria deles, né, vamos falar até da Microsoft, da Apple, começaram em ambiente acadêmico. Então tem que aproveitar a faculdade para fazer network, porque todo mundo se matricula ali, mesmo os cursos EAD, as pessoas se matriculam com o objetivo o quê? De aprender aquela tecnologia, e muitos já trabalham até na área, porque gostam de tecnologia. Então é o lugar mais rápido para você pegar pessoas que gostam. Então, outro local bacana para você ir pegando, fazendo esse network é no LinkedIn também. Fica a dica aí para vocês. E o meu LinkedIn tá aqui na descrição, vou deixar aí na descrição para vocês podem me adicionar e tal. E tem as redes aqui do professor, o Telegram para vocês entrarem, para conversar com a gente. Meu Telegram passa lá mais de 1.200 pessoas lá que gostam de Linux, é bem legal. E qual eram os objetivos iniciais aí do GNOME? Era ser uma opção ao Windows 95 na época. Era uma opção ao KDE, por quê? Porque na época o KDE usava o Qt, que não tinha ainda uma licença livre. Hoje o Qt ainda tem licença proprietária e tal, você pesquisar mais a fundo. Vou trazer depois um vídeo do KDE, então calma pessoal, sem ansiedade. Vou trazer um vídeo do KDE Plasma, que nem esse, no modelo desse daqui, contando a história e tal, mas vamos seguir. Então ele na época não tinha o Qt que não utilizava essa licença livre. E o uso do GTK já era conhecido pelo Frederico Mena. Ele já conhecia ali o GTK porque era no desenvolvimento ali do GIMP. Então o Quinteiro já possui experiência, o que ajudou no desenvolvimento aí das ferramentas do GNOME. A licença de uso do GNOME é a GNU Lesser General Public License, também conhecida como LGPL. E a principal diferença entre essa licença e a licença GPL, por exemplo, do Linux, é que ela é uma licença mais permissiva. Ela permite que tantos programas que você possa colocar seu software, incluir nesse seu software softwares proprietários, tá? Ou softwares de outras licenças. Então é uma licença mais permissiva do que a licença do próprio Linux. O GNOME 2, ele tem usabilidade, é o foco dele quando ele foi lançado, né? Então o GNOME 1, ele começou para ser essa opção aí, ao Windows 95 e tal, software proprietário da Apple. E aí a versão 2 eles se focaram o quê? Vamos focar na usabilidade ao invés da configurabilidade. Enquanto o KDE já seguia por rumo de ser um leque de opções, o GNOME falou, não, vamos se focar em ter um sistema que seja bastante utilizável. E
O Gnome 3 foi ali o início, dá início ao Gnome Shell. Hoje, o Gnome 3 a gente já chama de Gnome Shell. E aí, aplicativos reformulados para trazer uma experiência mais consistente ao sistema. Mas eu venho lhe dizer que isso trouxe várias críticas na época e várias pessoas e projetos abandonaram o Gnome. Eu fui muito entusiasta, eu sempre gostei de Gnome e eu confesso para vocês que eu acabei seguindo pelo Gnome mesmo, na época, mas que eu não me engano foi o Fedora que eu utilizei com o Gnome a primeira vez. Mas muitas distribuições, muitas comunidades desceram a lenha. E é isso, normalmente quando a pessoa tem que ser usada, traz um projeto novo, né, para a comunidade, normalmente a gente apanha bastante. Aqui no canal, quanto que a gente não apanha, né? Mas depois a gente vai pegando uma consistência ali de pessoas que vão conhecendo o trabalho, a ideia e vão curtindo, né? Assim como vocês aí. Aliás, conto com a sua curtida. E espera aí o canal da gente crescer um pouquinho a pouquinho. As críticas, né? Então as críticas eram porque seria uma mudança de paradigma. Vamos pegar a interface gráfica padrão, até então, os desktop environment, né? Então você tinha o Windows barra tarefas embaixo, né? O reloginho lá no canto, o KDE Plasma seguiu por esse caminho, nada contra ele, seguiu por esse caminho. E aí veio o GNOME, mudou tudo isso, com a ideia de múltiplos desktops, né? Então você não tinha mais minimizar. Para que minimizar a janela? Você deixou a janela aqui, você precisa de outra, você vai para outra. Até porque se você começar a entender o conceito disso, é bem interessante. Porque quando você minimiza, significa que você não precisa daquela janela, né? Então você está com a janela na frente, você tira ela, você não está precisando dela. E aí você ter o programa em tela inteira sempre, você se torna mais produtivo. Essa era a ideia. Mas não foi um mar de flores, não. Por quê? Porque muitos aplicativos eles eram inconsistentes na época, porque o Gnome 2 já vinha ali com vários aplicativos, os botões de janela já não existiam mais, que não funcionavam no Gnome 3. E a falta do botão de janela também gerou muita crítica, muita gente não conseguia simplesmente utilizar por causa da falta do botão minimizar, maximizar e tal, gerou crítica. E Linus Torvalds, eu coloquei até tu Linus Torvalds, né? Linus Torvalds, ele encorajou em 2005 a que as pessoas mudassem para o KDE, porque de fato, foi ali. O pessoal se sentiu um pouco muito engessado com o Gnome 3 e tudo mais. Mas o próprio Linus Torvalds em 2009 mudou para o XFCE e depois em 2013 ele voltou para o Gnome. E vamos falar aí do o que variou essa mudança. Quando o Gnome 3 mudou para o Gnome. Quando o Gnome 2 mudou para o Gnome 3, que aí começa a ser chamado de Gnome Shell. Quem não aderiu, né, inclusive com o Linus Torvalds aí não curtindo e tudo mais, foi daí que surgiu o quê? O MAT, a distribuição MAT, a distribuição não, o Desktop Environment, né, o ambiente Desktop MAT, ele surge nesse momento, porque eles não queriam seguir o rumo do Gnome 3, então eles criaram um fork do Gnome 2 chamado MAT. E o Gnome 3 começou a receber as alterações da equipe do Linux Mint, que na época chamava de Mint Gnome Shell, que vem a se tornar depois o quê? Seguindo o seu próprio rumo, o Cinnamon, que também é um ambiente que eu acho que vale a pena. Vão colocar nos comentários se vocês querem o próximo do Cinnamon, do Mate, do XFCE ou do KDE, a próxima videoaula. E aí, nós temos alguns clientes aí, clientes, né, mas é tudo software livre, tá? O Gnome, na verdade, não se trata de cliente, né? Escolha. O Ubuntu, o retorno, né? Então, na versão 17.10, o Ubuntu que tinha sua interface ali chamada Unity, baseada em Gnome, eles acabam voltando aí, de fato, para o Gnome. O Debian também. O Debian, ele, quando saiu o Gnome 3, ele não aderiu de cara, ele foi para o XFCE, e no lançamento aí do Debian JS 8, eles acabaram retornando aí para o Gnome. A versão atual do Gnome é a 45, né? E aí chegamos na fase do Gnome 4, poderemos assim dizer, Gnome 40, né? Que foi lançado aí no dia 24 de março de 2021. Então ele segue a ideia da versão 3 com um ciclo fixo de 6 meses. E o painel passa a ser o painel vertical para mudar os ambientes de trabalho, que eu vou mostrar na prática para vocês. O ecossistema do Gnome, né, ele é baseado nas diretrizes aí do RIG, né, que é o Human Interface Guidelines, né, do Gnome, que é uma busca por padrões, né, de GUI, né, Graphical User Interface, né,
interface gráfica dos usuários. Então, o Gnome segue uma diretriz para que todos os programas, os ecossistema programas, fiquem parecidos ali e que você tenha aquela sensação prazerosa de usar programas iguais. Então, bom, é basicamente isso, é a apresentação do Gnome. Agora a gente vai dar uma olhadinha na usabilidade do Gnome. Eu estou utilizando o Gnome que vem na distribuição Zorin, mas eu vou apresentar aqui através do Gnome Box outras opções aí para vocês. Então vamos lá, primeiro passo, deixa eu, já aproveitando aí, né, e uma coisa, pessoal, que eu percebo aqui no meu canal é que tem muita gente que assiste o vídeo, mas são poucos inscritos. Na verdade, 30% das pessoas só que são inscritas e de todo mundo que assiste. Então, por favor, se inscreva no canal, ative o sino, porque você vai ajudar o canal para o YouTube divulgar, para a gente crescer um pouco mais. Então vamos fazer essa força aí de se inscrever no canal e contribuir com a sua curtida. A sua curtida ajuda muito. Vocês viram que cada vez mais eu estou trabalhando para trazer mais conteúdo de qualidade, pesquisando e tudo isso de forma gratuita para vocês. Legal? Então é isso aí. Fica essa dica aí. Bom, e aí vamos lá mostrar um pouquinho do ambiente aí do Gnome inteiro para vocês. Deixa eu tirar minha câmera aqui, que a gente consegue utilizar. Bom, a ideia do Gnome é você não ter um minimizar. Então aqui, por exemplo, eu estou com a tela cheia do LibreOffice, onde eu criei a apresentação, né? Você toca no canto superior esquerdo, aqui, vai abrir a tela de navegação. Essa é a ideia do Gnome. E aí eu vou para quê? Para outro ambiente de trabalho. E como que é a facilidade para me trocar de ambiente de trabalho? Simplesmente eu giro a seta do mouse, ó. Girei a seta do mouse, a rodinha do mouse, né? Seta não, a rodinha do mouse. Fui para outro ambiente de trabalho. Então, o conceito do Gnome de trabalho é justamente que você tenha uma janela, abrir aqui, estou navegando meus arquivos, eu preciso abrir um outro aplicativo, tudo bem, eu posso até abrir, desde que esse aplicativo seja pequeno, eu vou conseguir abrir ele aqui, ó, né? E posso gerenciar esse aplicativo aqui, não tem problema. Mas o conceito é que eu abra aqui e jogo esse aplicativo para outro ambiente. Aí com a rodinha do mouse aqui, eu tenho acesso sempre aos aplicativos maximizados. 2 cliques aqui na barra de título, ó, eu maximizo. Então, eu sempre tenho acesso full aos meus aplicativos. Então, vou pesquisar. Botão do Windows também. Botão Windows eu puxo aqui por essa tela de menu. Clicando aqui no mostrar aplicativos, eu tenho os aplicativos. Vou abrir aqui o terminal, por exemplo, né? Para me programar ou fazer alguma coisa, né? Vou lá para outro, vou abrir o meu navegador de internet aqui, o Firefox. Então, qual que é a ideia geral aqui? A ideia geral é que você consiga ter todas as suas aplicações, então estou aqui na internet, tô vendo um tutorial, alguma coisa, como se eu tivesse vários monitores, tendo apenas um. Aí eu vou e venho aqui pro meu código, que eu estou vendo um comando terminal, alguma coisa, vou lá em outra aplicação, deixo uma tela para música. O que eu costumo fazer? No meu trabalho, eu já deixo todos os meus aplicativos em janelas. Então, eu vou lá, deixo o servidor que eu faço conexões da SSH, o terminal, deixo o Spotify, que eu só trabalho ouvindo música, ou o YouTube Music, venho aqui, aí eu deixo os programas, enfim. E aí, toda hora eu fico alternando por aqui entre os programas, né? E olhando aqui, eu consigo ter uma prévia na parte superior dos programas que estão abertos. Eu posso ir direto por aqui também, ó. Olha que facilidade, né? Então, a usabilidade do Gnome, ela é fantástica para o dia a dia. Você consegue ter um desempenho muito maior de produtividade trabalhando dessa forma. Então, outra forma é com a seta do teclado Ctrl Alt para o lado esquerdo ou direito, você alterna entre os ambientes de trabalho. Então, é muito fácil também você alternar entre os ambientes de trabalho aqui, e na hora que você precisar, você chama com a tecla Super, né, também conhecido como tecla Windows, e você chama aí o seu ambiente de trabalho. Então, ó, apertou a tecla Super, chamou aqui, pode trocar com Ctrl Alt para o lado, sem problema nenhum, tá? Essa é uma opção que você tem. Outra coisa, eu vou pegar aqui, por exemplo,
Apertei a tecla Super, eu posso pegar essa janela aqui e arrastar para outra aqui, para ficar as duas aqui. Olha lá, né? Então pega essa daqui do lado, ó. Peguei, puxo ela e trago para cá. Olha que legal. E com seta para esquerda, ó. Seta para esquerda, eu mudo a janela e não o ambiente, ó. Aí eu dou um Alt Tab para ir para outra janela, seta para direita lá. Já tem as duas janelas. Alt Tab, pego essa outra aqui, né? Seta para baixo, ó. Consigo modificar aí aonde coloco. Seta para Alt para cima, sempre segurando a tecla Super, tá? Super para esquerda, super para direita, super para baixo e super para cima para maximizar. Super para baixo, redireciona, maximiza, esquerda, direita, tá? E chamou aqui com tecla super, eu posso jogar aqui a tela para o lado aqui e ir navegando dessa forma. Então, olha a produtividade que você tem utilizando o Gnome. Você tem uma alta produtividade. Por quê? Porque você vai ter sempre seus aplicativos em tela cheia. Agora eu vou aproveitar aqui e vou mostrar alguns aplicativos que já fazem parte do Gnome. Um deles é a loja aqui, né? Eu estou no Zorin, mas segue igual. A loja do Gnome é bem interessante. Eu vou ver se eu tenho aqui o Boxes. Ó, eu não tenho aqui a ferramenta Box. Eu vou instalar ela aqui. A gente já vê como funciona aqui. Box é uma ferramenta para fazer virtualização de máquinas, também conhecido como caixas aqui, né? Então olha lá que bacana que é a loja. Ele mostra, antes de você instalar o aplicativo, detalhes do aplicativo e você pode ver as permissões, a classificação do aplicativo, opção para você doar para o projeto, né? Fazer uma contribuição, o site do projeto. É muito completo aqui as informações. E você quer instalar, você vai clicar aqui no botão instalar, tá? O menu também do Gnome de gerenciamento de arquivos, simplesmente, como eu digo, funciona. Então você tem acesso às funcionalidades aqui, né? É um menu bem bonito, bem intuitivo e que está recebendo atualizações. A próxima versão 47 vai vir com uma pesquisa global, vai vir com algumas atualizações. Eu vou abrir a caixa aqui, que é o Boxes. Vou mostrar para vocês como é fácil virtualizar um sistema. Então, eu vou vir aqui, vou clicar aqui na janelinha, deixa eu ver aqui no mais aqui, instalar a partir do arquivo, baixar um sistema operacional, ó. Aí vai vir uma lista com sistemas operacionais, você pode baixar o Fedora, né? Eu vou baixar o Gnome OS, que é para mim ver as novidades do Gnome. Então, os desenvolvedores do Gnome, eles mantêm esse sistema chamado Gnome OS, aonde as novidades, que seria a versão 46 do Gnome, vai sair aí, eu posso ver e testar esse ambiente. Então é bem facinho. Enquanto ele faz aqui o download, claro, vamos abrir uma nova janela para lá, ó. Vamos jogar isso para cá e vamos já para uma outra aqui. E aí eu vou mostrar para vocês aqui a ferramenta aqui. Você tem um menuzinho onde você tem a porcentagem aqui da bateria do computador, captura de tela, luz noturna, modo escuro, ó. Ativar o modo escuro, desativar o modo escuro, isso é bem legal. Configuração de Bluetooth, luz noturna, a configuração da energia, perfis de energia, modo avião. E aqui as configurações também é bem facinho, ó, do Ubuntu. Configuração de Wi-Fi, configuração de rede, tudo que você precisa. Plano de fundo aqui, escolha dos planos de fundo do ambiente, né? Então você tem bastante facilidade aí para fazer as configurações, olha lá, bem legal aqui, né? Notificações, então você tem toda multitarefa que você deixa o canto ativo ou não, se você não quiser deixar ativo, tá? Mesma coisa para as bordas, que é você encostar aqui, né? E abrir os aplicativos. Se você em contas online configura, por exemplo, o Google, aí lá, aqui no menu você já tem acesso ao quê? Ao Google Drive. Ele aparece aqui em outros locais e você tem acesso ao seu Google Drive por aqui. Então ele traz várias facilidades para você configurar o seu sistema com muita simplicidade. Impressora, o pessoal tem dúvida, sempre coloca no canal de impressora. Pessoal, no Linux impressora funciona muito bem, tá? Você vai vir adicionar a impressora, vai seguir os passos e vai instalar a sua impressora aí. Legal?
Então, é o básico aí sobre as configurações do sistema. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, mostrando um pouco do Gnome e a apresentação do sistema. No próximo eu vou falar sobre o KDE Plasma. Então, por favor, cliquem no curtir, façam comentários para o vídeo engajar, para a gente já estar preparando o material, vocês estarem recebendo cada vez mais conteúdo de qualidade. Até a próxima, fiquem com Deus.